O ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.150, que procede de São Paulo, sendo autor o governador do Estado de São Paulo, interessado em Assembleia Legislativa, e eu comunico a Vossa Excelência e aos senhores ministros que haverá sustentação oral, razão pela qual passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório inicialmente. Presidente, só não posso dizer que a controvérsia é simples, porque quando se afirma que a controvérsia é simples, posteriormente ela se mostra complicada. Mas revelo que o pano de fundo, né, é a submissão dos candidatos ao preenchimento de vagas do quinto, né, a submissão dos nomes à Assembleia. Eu transcrevo o artigo da Constituição do Estado de São Paulo, né, que ganhou nova redação com certa emenda, a emenda número 25, né, e prossigo ressaltando as informações, e teremos a sustentação da tribuna. Digo que a manifestação do advogado da União e da Procuradoria, que, no caso, subscreve a ótica do advogado da União pela procedência do pedido formulado na inicial da ADIM. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Confiro ao doutor Tiago Luiz Sombra, procurador do Estado, a palavra para a manifestação. Vossa Excelência tem até 15 minutos pelo regimento para se pronunciar e está com a palavra. Senhora Presidente, senhores ministros, senhora ministra, eminente ministro Marco Aurélio, senhor Procurador-Geral da República. Eu não sei se também é a concepção dos colegas. Por mim, o ilustre advogado pode resumir a sustentação da tribuna. Por mim, né? Tudo bem. Basicamente, então, como o ministro Marco Aurélio destacou, é uma ADIM voltada contra o parágrafo único, né, do artigo 63 da Constituição Estadual, que foi objeto de uma emenda constitucional, e especificamente com relação à parte final desse parágrafo único, naquilo que menciona em que a escolha pelo órgão especial do Tribunal de Justiça para a formalização da lista tríplice seria encaminhada ao governador e posteriormente aprovada pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa, né? Então, especificamente, o ponto é se seria efetivamente necessária a submissão à Assembleia Legislativa dessa escolha formulada pelo governador do Estado no tocante aos desembargadores do Quinto Constitucional. E uma pequena observação que faço desde logo é que a Constituição Federal, no seu artigo 52, especificamente nos incisos 3 e 4, ela estabelece a participação, como deve ocorrer a participação do Senado Federal, na escolha de alguns determinados membros de específicos cargos. Eu especificamente menciono os magistrados estabelecidos pela Constituição, ministros do Tribunal de Contas e, especificamente, chefes de missão diplomática. Agora, o aspecto mais importante aqui diz respeito, efetivamente, a explicitação no bojo da Constituição de como se deveria verificar a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal Militar, porque todos esses nomeados efetivamente pelo Presidente da República depois eram ou são submetidos efetivamente ao Senado Federal. E a Constituição, quando quis estabelecer qual seria a participação do Senado, fez expressamente, especificamente para esses ministros que ocupam cargos de Tribunal Superior. De modo que a Constituição foi muito expressa em relação a outros cargos. Quais deles? Juízes de TRF, TRTs, TRS e os membros oriundos da advocacia do Tribunal Superior Eleitoral. Quanto a esses, a Constituição foi clara de que bastaria a escolha pelo Poder Executivo e de que não seria necessária efetivamente a participação do Poder Legislativo. E, para corroborar esse aspecto, basta uma singela leitura do artigo 94 da Constituição naquilo que especifica. De maneira, Excelências, que o que se defende aqui é
que se mantenha íntegra a participação exclusiva do chefe do Poder Executivo na escolha dos membros do Tribunal de Justiça oriundos do 5º Constitucional, sejam eles provenientes do Ministério Público ou especificamente da Advocacia. O Tribunal já se debruçou em alguns precedentes sobre essa matéria, especificamente no julgamento da DMC 1905, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, e eu destacaria com particular observação a disposição do artigo 195. Por quê? Embora o artigo 195 da Constituição autorize os Estados a organizar o seu poder judiciário, a sua justiça, ela impõe necessariamente que nesta atividade sejam observados os princípios estabelecidos na Constituição, e especificamente a participação do Legislativo estritamente nos cargos em que ela assim dispôs. E, no caso, apenas para membros de tribunais superiores, conforme foi observado na redação anterior, e não mencionado por via derivada no próprio artigo 94. De maneira que, para concluir a minha rápida manifestação, eu mencionaria como precedente a ADI 202 de relatoria do ministro Otávio Galotti, no qual a Corte, julgando um precedente do Estado da Bahia, entendeu que também era desnecessária a manifestação do Poder Executivo, do Poder Legislativo para a apreciação dos nomes indicados ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional. É com essas razões que o governador do Estado de São Paulo, representado pela Procuradoria do Estado, pede a Vossas Excelências seja julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Uma observação à margem do voto, bem representado pela Procuradoria do Estado, pelo procurador que assumou a tribuna. Presidente, faço o registro quanto à atuação do advogado da União, respeitando, evidentemente, o convencimento dos colegas e não inserindo emendas sobre o tema, que será parte do acordo se prevalecer no mais o meu ponto de vista. Há uma preliminar suscitada pelo advogado-geral da União, em relação à qual eu digo, o autor, apesar de requerer a declaração de inconstitucionalidade da emenda número 25 de 2008 à Constituição do Estado de São Paulo, restringiu-se a discorrer sobre os motivos para invalidade da expressão acrescentada à parte final do parágrafo único do artigo 63 da Carta Estadual, submetendo, portanto, os nomes, no que aponto como uma invasão na atuação do Executivo, submetendo os nomes de candidato, o nome de candidato a preencher cadeira reservada ao 5º nos tribunais, à Assembleia. E eu estou acolhendo essa preliminar, que não prejudica em si o exame da matéria substancial da matéria de fundo, que é a submissão a que me referi. No mais, já tinha dito, quando da apreciação da cauteladora, que o tema não é novo. Nós já abordamos, como ressaltado da tribuna, a matéria, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 202 da Bahia, Transcrevo o voto que proferi naquela oportunidade, digo que o artigo 94 da Carta da República regula de maneira exaustiva o procedimento destinado à escolha dos membros dos tribunais de justiça oriundos do 5º Constitucional. Prossigo e concluo, ao fim, ante o quadro, acolho parcialmente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da expressão depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa, incluída no parágrafo único do artigo 63 da Carta do Estado de São Paulo, mediante a emenda constitucional número 25 de 2008. Se os colegas quiserem ouvir mais a minha voz, eu farei a leitura integral do voto, mas eu penso que não é o caso. Pois não, o ministro relator julga parcialmente procedente o pedido, nos termos em que explicitados. Ouço o voto do ministro Roberto Barroso. De acordo. Ministro Theori. Ministra Rosa Weber. Apoio, eminente relator, presidente. Ministro Fux. Ministro Gilmar.
Ministro Celso. Também, senhora presidente. Também me ponho de acordo, proclamo o resultado. Ação julgada parcialmente procedente nos termos do voto do relator. Ministro Roberto Barroso. De relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.079, que procede do Espírito Santo, sendo autora a Confederação